Bom, amados, nesse momento a gente vai, e amadas, né? Nós vamos começar a adentrar aí a oração do Pai Nosso e fazemos algumas reflexões sobre este tema. Então, espero que seja extremamente proveitoso e abençoador para a sua vida. Pai Nosso, embora Cristo nos tenha instruído a não fazer da nossa oração apenas um ato público e tenha nos orientado a conduzir a nossa espiritualidade secretamente, por trás de portas fechadas, as primeiras duas palavras da oração apontam para algo realmente extraordinário. Até nas nossas orações pessoais, é vital lembrar que não estamos sós. Nem tampouco devemos entender a jornada cristã como uma jornada essencialmente solitária. Pelo contrário, somos convidados a participar dessa sagrada comunhão com o Pai, com o Filho e com o Espírito Santo. Mas isso em comunhão com os nossos irmãos também, aos quais fomos unidos pelo poder do Espírito. O apóstolo Paulo disse: Nele vocês também estão sendo edificados juntos, para se tornarem morada de Deus por seu Espírito. Literalmente, a nossa identidade cristã, e ouso dizer, a nossa vitalidade espiritual, vem do corpo, ou seja, da vida coletiva dos filhos de Deus. Essa passagem termina dizendo: Ora, vocês são o corpo de Cristo, e cada um de vocês, individualmente, é membro desse corpo. Essa consciência da coletividade adentra o lugar secreto da oração. Veremos nos pedidos que fazem parte da oração do Pai Nosso um compromisso que Deus tem e, consequentemente, exige de nós ao chegarmos à Sua presença. Pai Nosso que estás nos céus. Na ocasião da ascensão de Cristo, ele subiu dentre as nuvens. Mas onde ficam os céus? Ficam suspensos sobre a Palestina? Ficam à esquerda de Saturno? Estão fora desta galáxia? Qual é a sua posição exata no cosmos? Veja que qualquer tentativa de responder a tal pergunta cai numa especulação cômica. Mas o fato de o Pai estar nos céus tem significado importante. Essa frase denota o fato de Deus estar acima de tudo o que há aqui na Terra. E neste ponto, é importante lembrar que cada palavra que Jesus nos deu como parte desta oração teve um peso. Ele não desperdiçou uma sílaba sequer. O fato de Deus estar nos céus mostra que Ele é soberano sobre todas as coisas. Ele vê todas as coisas. Seu entendimento sobre os assuntos diversos que enfrentamos é elevado e acima do nosso. De fato, ele mesmo disse isto em Isaías 55:9. Assim como os céus são mais altos do que a terra, também os meus caminhos são mais altos do que os seus caminhos, e os meus pensamentos mais altos do que os seus pensamentos. Entendemos, portanto, com isso, que estamos falando com alguém que não somente sabe mais do que nós, mas sabe melhor o que deve ser feito a respeito da nossa situação. Ele nos conhece profundamente. Ele entende o que motiva as nossas orações. Ele compreende melhor do que nós. Mas há outro sentido nessa frase. Ele é soberano. É exaltado e devemos nos aproximar dele como do soberano sobre todas as coisas. Nesse sentido, temos que reajustar os nossos conceitos a respeito dele. Quando jovem, fui instruído pelo meu líder de juventude sobre a oração como sendo uma obrigação para com Jesus. Afinal, uma vez que ele morreu pelos seus pecados, não pode você pelo menos lhe dar 15 minutos do seu dia? Pense em Jesus lá no seu quarto esperando por você. Não orou? Coisa feia. Mas não é o pobrezinho de Jesus quem me aguarda. Primeiro, porque não é ele quem precisa das minhas orações, sou eu. Em segundo lugar, estamos nos dirigindo ao Criador do universo, que sabe, criou e sustenta todas as coisas. Literalmente,
o universo subsiste pelo poder da sua palavra. Como uma lâmpada numa tomada, o tecido do universo depende de Deus para continuar e se manter intacto. Pai nosso que estás nos céus, santificado seja o teu nome. Toda oração começa com gratidão, louvor e o reconhecimento verbal da grandeza, excelência e majestade de Deus. Davi o disse bem no Salmo 100. Aclamem o Senhor todos os habitantes da terra. Prestem culto ao Senhor com alegria. Entrem na sua presença com cânticos alegres. Reconheçam que o Senhor é o nosso Deus. Ele nos fez e somos dele. Somos o seu povo, o rebanho do seu pastoreio. Entrem por suas portas com ações de graças e em seus átrios com louvor. Deem-lhe graças e bendigam o seu nome, pois o Senhor é bom e o seu amor leal é eterno. A sua fidelidade permanece por todas as gerações. Oração começa com o reconhecimento verbal da superioridade e do amor fiel de Deus. Quando lemos sobre a visão de João no livro de Apocalipse, reconhecemos que o trono de Deus é cercado por seres que louvam o seu nome dia e noite. Louvor é o ambiente no qual Deus vive. Sendo o ser mais elevado, perfeito em todas as coisas, eterno, infinito e mais belo que milhares, é impossível contemplar quem Deus realmente é sem louvá-lo. Com poucas palavras, Jesus nos ensina, portanto, que Deus é Pai. Mostra-nos que nos aproximamos dele como membros de um corpo e não como indivíduos isolados. Jesus nos lembra que ele é soberano e elevado acima de todos os assuntos e seres que possamos imaginar. E, finalmente, nos lembra que tudo começa com louvor. Aliás, oração começa com Deus. Oração não começa comigo, meus problemas, sentimentos ou necessidades. Oração começa com a contemplação daquele com quem estamos falando. Começa com o louvor daquele que nos salvou pela graça e que pode nos salvar e socorrer sempre. Mas quando falamos da exaltação do nome de Deus, fazemos bem em lembrar que levamos esse nome. Somos conhecidos por esse nome. Nossa salvação se deve ao fato de termos depositado a nossa fé no nome do nosso Deus, Pai, Filho e Espírito Santo. Voltemos aos primeiros mandamentos que Deus deu ao seu povo quando esperava no sopé do Monte Sinai. Moisés recebeu as tábuas da lei com as 10 palavras do Senhor. Essas palavras literalmente nos revelam a ordem da justiça de Deus, uma expressão da sua pessoa e do alicerce de vida para toda a criação. As 3 primeiras leis tratam do nosso relacionamento com Deus, assim como o Pai Nosso faz, mas de modo diferente. A primeira palavra nos ordena a nunca ter outro Deus além de Deus, o Criador. Um Deus minúsculo é alguém que define o nosso mundo, nosso universo. É alguém que adoramos e pelo qual somos conhecidos. É alguém ou algo que nos identifica e estrutura as nossas prioridades. Muitos deixam outros deuses se misturar ao seu culto a Jesus Cristo. São cristãos, mas rezam outras cartilhas para garantir certos benefícios. Se prostituem pelos votos maçônicos, pela mentira exigida num tribunal ou pela propina paga para poder continuar a exercer o seu comércio. Vivemos num mundo potencializado por feudos, poderes, principados e domínios. Cada um exige que nós sejamos seus vassalos, seus servos, para que possamos transitar no seu mundo. Por isso, há quem venha aos cultos na igreja e confesse Deus como Senhor de suas vidas. Tragicamente, muitos destes mesmos crentes
violam a sua consciência e negam os credos que fazem parte do seu culto para poderem se dar bem no seu mundo secular. Certa vez, um arquiteto decorador me confessou que, embora fosse cristão, tinha que usar certo tom de voz e manifestar certos trejeitos para ser aceito como um bom decorador. Havia uma pressão da indústria para ele ser homossexual, nem que fosse apenas um comportamento sugestivo que fizesse transparecer. Ele sentia-se mal com isso, mas disse que o meio exigia isso dele. Quantos advogados precisam agir contra a sua consciência para fazer com que a justiça dos homens pese a seu favor? Quantos comerciantes são forçados a pagar propina para não cumprir com suas obrigações fiscais? Mas há uma segunda lei que fala de não levantar ídolos, ou seja, não venerar algo visível além de Deus, que é invisível. Quantos cristãos, após terem cultuado Deus na sua igreja, idolatram os seus filhos, os seus carros ou a sua profissão? É uma lei que segue a primeira. Não somente ter o Criador como seu único Deus e Senhor, mas não levantar uma representação visível do Deus que você cultua, ou dos deuses que você cultua. Se transgredirmos os primeiros 2 mandamentos, certamente violaremos o terceiro, que é o de não levar o nome do Senhor em vão. Em vão cultua a Deus quem se apega a outros deuses. Em vão leva o nome de Deus quem não vive uma vida radicalmente definida pelas Escrituras. Em vão leva o nome de Deus quem em sua vida denigre a sua confissão pelos seus atos. Quando oramos, portanto, santificado seja o teu nome, estamos pedindo que Deus realize em nós uma verdadeira revolução. Estamos pedindo que Ele nos conceda integridade e coerência cristã. Além de louvar a Deus, estamos pedindo que nossa liturgia devocional se torne uma liturgia de vida. Temos que levar o nosso culto para cada instância da nossa vida, pois cada centímetro da vida do cristão pertence a Deus. Ou estamos honrando o seu nome, ou não estamos. Assim, a oração do Pai Nosso começa com um pedido urgente e implícito. Pedimos que Deus nos aprume. Pedimos que Deus faça da nossa vida um ato perpétuo de louvor e exaltação ao seu santo nome. Não de palavras somente, mas de atos, gestos, reações e relacionamentos. Que Deus nos abençoe. Depois nós continuaremos nesse tema.